Fala pessoal, tudo bem com vocês? Romildo finalmente aparece e fala em 6 batalhas dos aflitos. Eu vou dar a minha visão sobre o momento atual, mas como torcedor. Me permitam fazer isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, esse vídeo é um pouco diferente. Eu queria pedir uma permissão para vocês para ser incoerente a partir de agora sobre o momento do Grêmio. Sim, estou sendo o mais honesto possível. Não me cobrem coerência a partir de agora. É claro que eu vou fazer a minha análise crítica, como tenho feito, daquilo que eu acho errado, dos erros cometidos pelo Grêmio nos últimos tempos, não só nos últimos jogos, no último ano. A situação atual ela vem de um processo longo, demorado e de muitos equívocos, especialmente da direção. Só que a gente está num momento em que a cada jogo, a cada rodada, a cada semana, a gente muda o nosso ânimo como torcedor. O torcedor do Grêmio, ele muda o seu status. Ele já jogou a toalha, ele foi lá e buscou a toalha, ele já perdeu completamente as esperanças, ele de repente dormiu um pouco melhor essa noite, como fora no jogo contra o Juventude, contra o Fluminense e contra o Bragantino. No meio disso, com derrotas, especialmente na do Grenal, o Grêmio, o torcedor achou que não dava mais. E a matemática vai te provando o contrário. Ou, na verdade, apenas te dizendo, olha, realmente está cada vez mais difícil, só que a matemática ainda não rebaixou o Grêmio. Então, na verdade, é até desesperador isso, porque é muito mais fácil você se conformar. Seria muito mais fácil você entender que a partir de agora, e eu até já falei isso nos últimos dias, por isso que eu estou pedindo a permissão para não ser coerente. Eu cheguei a pedir isso nos últimos dias, gente, eu fecho agora que o Grêmio dispute a Série B, mas sem passar por esses jogos finais, porque o problema é esse, né? Vai passando os jogos, você vai sangrando, você vai sofrendo, você vai... Só que aí vem vitórias. E não vou aqui reclamar de vitórias, longe disso, mas aí vem vitórias e você pensa, puxa vida, que droga. Ainda dá. E aí você naturalmente, você não consegue controlar isso como torcedor, você que é torcedor vai me entender. Você não consegue controlar essa esperança, essa expectativa. E a frustração ela é inimiga da expectativa, né? Você cria expectativa, naturalmente você corre o risco de ter a frustração. Você tenta não criar expectativa exatamente para não se decepcionar. Só que essa relação é muito difícil. É muito difícil porque a cada jogo que passa, a gente senta na frente da TV e diz, lá vem mais uma derrota. Opa, ganhou. Opa, tá ganhando. Opa, peraí, só um pouquinho. Mas se ganhar o próximo jogo e tudo mais... E eu sei que a partir de agora, por exemplo, se o Grêmio não vencer a Chapecoense, vamos supor que empate, eu já vou estar desesperado aqui, já vou dizer que não dá mais e não sei o quê. Aí, e se o Grêmio ganhar do Flamengo e a matemática ainda permitir, eu vou chegar aqui e vou dizer, gente, mas eu acho que ainda dá. Então, me perdoem, porque serei incoerente, serei oscilante, serei um eletrocardiograma, irei alternar bons e maus momentos dentro da minha tentativa de racionalidade, de tentar, obviamente, analisar todas as circunstâncias do Grêmio, de fazer críticas ao trabalho do técnico e também a alguns jogadores, à diretoria especialmente, mas em outros momentos eu vou, claro, dentro também de uma razão, exaltar a atuação de alguns jogadores, por exemplo, da condução do técnico. Eu vou dar um exemplo só, Diego Souza. Cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver o Diego Souza daquele tamanho. O cara tá visivelmente fora de forma, tá pesado, só que aí ele vai lá e tá decidindo jogos pro Grêmio. Aí vem o torcedor, Diego Souza, nunca critiquei, vamos lá. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. A partir de agora, existe algo muito mais importante do que qualquer análise, do que a minha análise, do que a minha opinião sobre o que aconteceu antes, sobre o que é o Grêmio vencer. Que é o Grêmio conquistar 3 pontos. Mais importante do que analisar contextos e isso até depõe contra mim, mas infelizmente é a realidade. Mais importante do que qualquer outra coisa é o Grêmio vencer. Mas eu tenho um dever de ofício que, obviamente, vou continuar analisando, criticando, tentando me despir de torcedor para fazer a análise do todo. Em alguns momentos isso não vai ser possível. Não vai ser possível exatamente porque a matemática ela tem mudado, obviamente, dentro da projeção. A atuação do time, o time não tem jogado mal.
teve algumas boas atuações no primeiro tempo contra o Atlético Mineiro, contra o América começou o jogo bem, mas, enfim, não tem adiantado muita coisa, né? E aquele imponderável, aquela sorte, aquele azar, seja lá como você quiser chamar, que muitas vezes prejudica nessa hora, sei lá, parece não estar mais prejudicando tanto. Mas tudo bem, a gente está falando de 3 vitórias aí nesse trabalho do Mancini, em 8 jogos. Juventude, Fluminense e Bragantino. Precisa de uma sequência, todo mundo sabe disso. Então, se vencer a Chapecoense, obviamente o discurso vai ser, vamos que dá. Se vencer o Flamengo ainda, meu Deus do céu, vai faltar muito pouco. Se não conseguir vencer esses 2 próximos jogos, aí a matemática ela vai começar a nos, digamos assim, a nos convencer de que não dá mais. Então, gente, se preparem para os próximos dias. Sim, eu vou ser bastante incoerente. Mas vamos lá, eu quero falar sobre o Romildo Bolzan Júnior, presidente, que eu cobrei demais, que não aparecia, que não dava entrevistas, que simplesmente tinha abandonado o clube. Ele é candidato ao governo do estado em 2022. Respondeu uma pergunta na coletiva, deu coletiva junto do Denis Abraão e disse que estará em 2022 porque o Grêmio vai precisar passar por uma reformulação, inclusive orçamentária, cogitando a possibilidade do Grêmio cair, e eu acho que ele está certo em fazer isso, porque realmente o orçamento vai diminuir bastante, o Grêmio vai precisar fazer um equilíbrio nas contas e o Romildo é um administrador. Então, que bom que ele pelo menos confirmou isso, de que estará à frente do clube ano que vem, independentemente se estiver na Série B ou não. Na verdade, ele citou a ausência nas competições internacionais, né? Porque o Grêmio não estará, dificilmente, vamos combinar, né, na Sul-Americana ou na Libertadores. Então, isso já diminui o orçamento e vai precisar de um trabalho muito forte nos bastidores. Ele confirmou que estará o ano que vem. Também ele rebateu sobre esse rótulo de omisso que ele tem levado de alguns torcedores, dizendo que tem trabalhado, tem dado suporte a todo mundo, colocou o Denis Abraão mais numa linha de frente, porque ele é o cara da pasta do futebol, tem solicitado à CBF reparações por conta de erros da arbitragem e tudo mais, e o Denis num discurso muito mais cauteloso, né? O Denis baixou o tom nessa entrevista, depois, né, de todas as... Não sei se porque o Grêmio ganhou, talvez, mas foi questionado, inclusive, se o time teve a cara de Grêmio que ele esperava. E aí ele tirou o time dele. Não era pra mim, tem que ter a cara de Grêmio, é pelo Grêmio, é pela torcida, a nossa razão de ser, aquela coisa toda. Mas o que mais me chamou a atenção foi esse discurso aí do Romildo Bolzan Júnior no vestiário. Escuta um trechinho aí e eu volto para comentar. Não vamos mais permitir que ao final de jogos o time adversário faça festa em cima da nossa derrota. Como tem acontecido. Nós criamos uma imagem de um clube tão vencedor que nos vencer e nos amassar passou a ser uma glória para eles. O Grêmio, nesse jogo de hoje, poderia estar morto. Poderia ter acabado hoje. Não acabou. E não acabou e não vai acabar. Nós vamos passar. E se agora, vocês que vivem o futebol, não se recordam de um jogo em que o Grêmio com 7 em campo ganhou de 1-0, famosa Batalha dos Aflitos. Nós temos 6 jogos, 6 batalhas dos aflitos, 6 campeonatos, 6 decisões. Não tem nada mais do que fazer a não ser vencer. Este é o Grêmio que nós conhecemos. Nós queremos terminar esse ano de cabeça muito erguida. Começar o ano que vem com toda a força. Porque não é um campeonato que vai nos matar. Ao contrário, é um campeonato que vai nos ressurgir com muito mais força do que estamos hoje. Vamos matar esses 6 jogos e vamos sair dessa. Vem, pessoal. Para quem não lembra, para os mais jovens, e acho que dificilmente alguém não vai lembrar, porque a gente está falando de 2005, o Grêmio com 7 jogadores em campo, tinha um pênalti contra, estava sendo praticamente eliminado, permaneceria mais um ano na Série B. O Galato faz uma defesa desse pênalti. Já nos minutos finais, e como houve muita reclamação do pênalti, porque realmente o Nunes está com o braço colado ao corpo, e o Djalma Beltrame marca o pênalti naquele momento, já nos minutos finais, e como há a perda do pênalti,
Antes da perda do pênalti, houve uma confusão generalizada e o Beltrame expulsou vários jogadores do Grêmio, ficando com o limite mínimo para concluir o jogo. Se ele expulsasse mais um, o Grêmio perderia a partida, porque não poderia continuar com menos de 7 jogadores. Com 7 jogadores em campo, o Grêmio continuou na partida e no contra-ataque dessa defesa do Galato, fez o gol com o Anderson, o Andershow, vencendo o jogo, sendo campeão da Série B em 2005 e voltando para a elite do futebol. É esse jogo que o Romildo Bolzan citou. 6 batalhas dos aflitos a partir de agora. O Grêmio tem que se apegar em alguma coisa. E a história do Grêmio, na verdade, falando bem sério, ela mostra algumas reviravoltas interessantes, que obviamente nem sempre acontecem. É do futebol. Mas em vários momentos o Grêmio de atacado, o Grêmio de escorraçado, o Grêmio de minguado, de repente o Grêmio ressurge. Pode ser um desses momentos? Pode. E é isso que o presidente tentou colocar na cabeça dos jogadores e vai depender muito deles. Eles vão ter que... Claro, tem o trabalho do técnico, de escolher o Jonathan Robert, por exemplo, que foi uma novidade no time, e ele joga bem. O Campaz jogando numa função mais interessante, cada vez mais adaptado. Finalmente pode ter uma sequência a partir de agora. O Lucas Silva se encontrando ali no meio de campo. O Ferreirinha sendo um jogador da individualidade. Então tem a ver com a estrutura também. Você contar com Jeromel e Kahneman... Tem a ver com a estrutura do time, mas tem a ver também com a entrega dos jogadores dentro de campo. O presidente citou também que o Grêmio está sendo zoado por todas as torcidas adversárias. O Brasil inteiro está cantando arerê, por exemplo. E isso é pesado. E isso o presidente também tentou colocar nos jogadores. Vocês vão permitir isso? Que vocês vão jogar contra o América, contra o Inter, contra qualquer adversário, e os caras cantam arerê, o Grêmio vai jogar a Série B? Esses caras têm, digamos, a possibilidade de inverter isso. Esses caras têm a possibilidade de inverter, inclusive, o que aconteceu no Beira-Rio, recentemente, em que o Patrick pegou um caixão nas mãos, em que a torcida comemorou um título, em que os jogadores do Inter posaram para foto como se tivessem conquistado alguma coisa. Porque eu não posso tirar isso, já falei sobre isso, e não tiro mesmo, porque a felicidade, muitas vezes, do seu clube é ver o rival ser rebaixado, se ferrar, aquela coisa toda. Tá tudo certo. Só que o Grêmio tem a chance, porque o Grêmio ainda não estava morto e não está morto, tem a chance de transformar tudo aquilo que aconteceu no Beira-Rio num grande mico, num grande papelão protagonizado pelos jogadores do Inter. Ou dar razão exatamente para o que eles fizeram. Isso, de novo, o presidente colocou. A gente é tão grande, palavras dele, que a nossa derrota é a vitória deles. Foi um discurso forte, gostei. Demorado, demorado não, tardio, eu quis dizer, mas aconteceu. Infelizmente, o Grêmio está chegando num ponto em que se a gente tivesse, sei lá, 10 rodadas, 15 rodadas, é óbvio que a situação seria muito mais fácil. Tá funilando. São 6 rodadas, 6 batalhas, pelo menos 4 vitórias nesses 6 jogos. Ainda está muito difícil. Mas, gente, cada jogo vai ser uma história a partir de agora. E eu conto com vocês para a gente juntos analisar cada jogo, cada momento, cada circunstância, cada projeção, cada desdobramento, cada repercussão. E se tiver que cair, vamos recuperar, vamos disputar uma Série B, vamos cair na bola, vamos cair na força, vamos cair do jeito que todos os clubes caem, e os que não caírem em algum momento vão cair, e analisar o contexto do porquê isso aconteceu. Faz parte do jogo. Isso é o futebol. Agora, se o Grêmio ressurgir, meu Deus, esses caras podem escrever um dos capítulos mais incríveis da história do futebol. E não venham me dizer que não fizeram mais do que obrigação. Existem muitos fatores que fizeram com que o Grêmio chegasse ali, mas tem um cara que não tem culpa do que está acontecendo, que é o torcedor. Esse não tem culpa. Os jogadores têm responsabilidade, direção, troca de técnico, cada treinador que passou, cada um que passou tem suas responsabilidades, mas tem um cara que não tem nada a ver com isso, que é o torcedor que não quer ver o time ser rebaixado. Então, é por esse cara que o Grêmio tem que permanecer. Não sei se vai conseguir, é muito difícil, mas é pelo torcedor, sempre foi pelo torcedor. Vamos lá, gente, conto com vocês. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!